obediência para com Deus. Quarta pergunta. Você é obediente ao seu pastor, ao seu líder? Quinta e última pergunta. Filhos, vocês são obedientes a seus pais? Porque muitas das vezes nós falamos que confiamos em Deus. E será que realmente nós confiamos em Deus? Quem aqui confia em Deus? Amém. Parabéns pela sinceridade. Mas eu quero te dizer alguma coisa. Quem confia, obedece. E quem aqui é obediente a Deus? Amém. Mas até o final da palavra nós vamos chegar num denominador comum. Amém? E para nós aprendermos a obedecer a Deus, nós temos que confiar nele. Por que nós temos que confiar nele? Primeiro, o caráter de Deus jamais muda. A vontade de Deus para mim e para a sua vida jamais muda. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitas das vezes nós não somos obedientes e nós não queremos viver na direção de Deus. É mentira ou verdade? Ou isso acontece comigo? E muitas das vezes, quando nós não queremos obedecer a Deus, nós desenvolvemos atitudes que nos levam a desobedecer. E eu quero falar 4 atitudes que nos levam a desobedecer aquilo que o Senhor estabeleceu na sua Bíblia, através dos seus mandamentos e princípios. Primeira, muitas das vezes nós racionalizamos as coisas. Segundo, nós argumentamos demais. Terceiro, nós somos arrogantes. E quarta atitude que nos leva à desobediência. Muitas das vezes nós somos muito legalistas. Então, são algumas atitudes que nos levam à desobediência. Às vezes, as 4 atitudes que eu referi aqui essa noite, às vezes você não tem todas, às vezes você pode ter apenas uma. Mas eu quero falar essa noite de um homem que Deus levantou sobre uma nação, mas infelizmente ele teve essa prática de desobediência e desenvolveu essas 4 atitudes de desobediência. Se esse homem que foi levantado e escolhido para governar uma nação, eu e você, nós estamos sujeitos a passar por isso. Nós não somos diferentes dele. E eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 15. Irmãos, não se assuste que hoje é uma palavra dura, confrontadora, mas ela será libertadora. Porque eu apanhei muito quando fui estudar e ser ministrado sobre essa palavra. E o que mais me chama a atenção, no capítulo 15 aqui de Saul, que nós vamos ler, que o poder e o propósito da vida de Saul só perdeu, ele vivia, o poder e a unção da vida de Saul residia na unção de Deus. O poder e o propósito da vida de Saul prevalecia na unção de Deus. Mas ele resolveu a desobedecer aquilo que o Senhor pediu que ele fizesse. Vamos lá. Na minha versão é a NVT, Nova Transformadora. Irmãos, aconteceu algo diferente comigo aqui. Tem um irmão que tem uma Bíblia igualzinha a minha aqui na igreja. E hoje pela manhã minha esposa pegou a Bíblia e levou para o carro. Na hora que eu cheguei em casa, eu estava com a Bíblia do irmão. Tomei um susto tão grande, a mensagem estava toda marcada. Falei, meu Deus, será que a minha Bíblia foi embora? Aí eu liguei para o irmão e era realmente, eu estava com a Bíblia dele. Vamos lá. 1 Samuel 15, diz assim: certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo, Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Ameleque, por ter colocado contra Israel o povo sair do Egito. Agora vai e destrua completamente a nação amelequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos,
gados, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e seu exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afaste de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstrarão bondade a todos os israelitas quando eles saírem do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sul, a leste do Egito. Capturou o rei Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente o teu povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos, dos cordeiros. Destruíram apenas que não tinha valor e que era de qualidade inferior. Aqui nós vemos no versículo 7, 8 e 9, nós já vemos uma atitude de desobediência voltado para a arrogância. Ou seja, Saul não quis obedecer aquilo que o Senhor tinha ordenado que ele fizesse. E será que quando Deus ordena algo para que nós façamos, nós obedecemos realmente à voz de Deus? Como que eu e você, na qualidade de filho de Deus, nós temos obedecido aquilo que o Senhor tem direcionado para que nós façamos na nossa vida? Vamos lá, no versículo 10. O Senhor rejeita Saul. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele afastou de mim e se recusou de obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que lhe clamou o Senhor a noite toda. Será que Deus já arrependeu de ter colocado nós em algum lugar e às vezes até nos rejeitado pelas nossas atitudes? Como será que eu e você, na qualidade de filho, nós temos nos posicionado nas oportunidades que Deus tem nos dado? Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gigal. Olha aí, Deus não mandou ele destruir tudo, ele prendeu o rei. Por que geralmente um rei pega o outro como prisioneiro? Para mostrar para a sua nação o seu poderio de conquista. Ou seja, aqui nessa atitude de Saul prevaleceu a atitude da desobediência, da racionalização. Ou seja, eu sou a última bolacha do pacote. Ou seja, eu sou o cara. Eu não preciso obedecer aquilo que o Senhor determinou que eu faça. Quando Samuel finalmente encontrou Saul, o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor? Samuel perguntou: então o que balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Ou seja, Samuel já estava argumentando algo que Saul não colocou em prática. Ou seja, ele estava escutando o barulho dos animais que Deus tinha determinado para que todos os destruíssem. Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-lo ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Deixa eu te falar algo. Muitas das vezes nós achamos que as coisas que nós escolhemos é o melhor para nós, mas muitas das vezes Deus não quer que nós escolhemos e achamos aquilo que é melhor para nós. Muitas das vezes o que nós achamos que convém para nós não é o que convém para Deus. Então nós temos que tirar a lição das nossas vidas, porque se nós queremos ser obedientes, nós não podemos viver nas nossas convicções. Nós temos que viver nas convicções, nos princípios estabelecidos na palavra de Deus. O que é? Os 10 mandamentos. Honrar o seu Deus. Filho, honrar o seu pai. Obedecer o seu pai. Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que lhe pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor. Mas o Senhor não pediu isso para eles. E muitas das vezes nós temos atitudes que o Senhor não quer que nós façamos.
seu Deus, enquanto o resto destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o Senhor, me disse a noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora os seus próprios olhos considerassem insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel. Sim, o Senhor ungiu sobre o seu povo. Então o Senhor enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores amalequitas. Luta contra eles até exterminá-los, porque você não obedeceu ao Senhor, porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha aí uma atitude legalista, uma atitude de desobediência. Mas eu obedeci o Senhor, continua insistindo Saul, sendo ilegalista. Cumpri a missão de que me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios, ou a obediência, ou ouvir a voz dele. Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que as ofertas de gordura de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave e a feitiçaria, e se persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. É aquilo que eu disse, hoje nós teremos uma palavra confrontadora, mas eu creio que ao mesmo tempo que é uma palavra confrontadora, é uma palavra também que irá trazer libertação nas nossas vidas. Porque nós precisamos ser confrontados naquilo que nós fazemos de errado. Nós precisamos tomar cuidado e nós deixarmos de fazer só aquilo que nos interessa. Porque aqui o Saul, ele era o rei, ele era o cara. Ele foi escolhido para ser rei. Mas ele não soube ter a humildade e obedecer à voz de Deus. Aquilo que o Senhor estabeleceu para ele. E quantas das vezes nós invertemos as vaidades no nosso coração? Quantas das vezes nós invertemos o propósito de Deus e mudamos, e jogamos para o lado da vaidade para o nosso coração? A palavra de Samuel é uma verdade que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Porque todo dia Deus não está pronto a nos abençoar. E muitas das vezes nós não recebemos aquilo que Deus tem para nós, porque nós somos desobedientes à palavra dEle. Nós somos desobedientes aos princípios dEle, desobedientes aos mandamentos. Então, tantas vezes nós temos dificuldade de obedecer. E olha o que Deus comparou aqui, dizendo que feitiçaria, a rebeldia é um pecado tão grave igual a feitiçaria. A submissão para um crente é algo que nós temos que aprender a submeter, não somente a Deus e aos líderes espirituais que Deus tem levantado na nossa vida. E muitas das vezes nós colocamos restrição nas pessoas, nós não queremos submeter. E um exemplo bem claro e simples que começou em Gênesis, uma atitude que Adão e Eva teve de desobediência, até hoje nós pagamos por essa atitude. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer o fruto de qualquer árvore, mas eles queriam comer o quê? O proibido. O que eu e você, nós temos feito algo que nós temos desagradado a Deus? O que eu e você, filho, que nós temos desonrado aos nossos pais aqui na terra? E que você, crente, tem desonrado o seu Deus? Qual tem sido a sua atitude? Porque na natureza humana, nós queremos ser independentes, nós queremos ser rebeldes, nós achamos que nós sabemos tudo. Ei, cai a ficha. Jesus, que é filho de Deus, ele obedeceu até o fim. Ele teve morte de cruz. Ele foi exposto à humilhação. Mas ele cumpriu aquilo que o seu Pai estabeleceu, em favor de mim e de você. Então eu e você, nós temos que colocar em prática aquilo que o Senhor quer que nós colocamos. Obedeça. É muito bom você vir aqui na igreja, cantar, conviver com os irmãos, mas se você não for obediente a Deus, Deus quer um coração obediente. Deus quer um homem e uma mulher obediente. Ei, você pai, que não é obediente aos princípios de Deus, você está abrindo
um buraco, dando legalidade para que toda a sua geração seja desobediente. Não fira princípios de Deus. Nós temos exemplo aqui na Bíblia de Adão e Eva que feriram princípios, feriram regras, mas nós temos também aqui na Bíblia pessoas que souberam obedecer e se cumpriram o legado geracional na sua geração. Nós vemos aqui em Gênesis 12, a geração de Abraão. Olha o que aconteceu com esse homem. Você acha que na época que Abraão viveu era tão fácil ser crente? Como não é hoje. Mas ele resolveu obedecer à vontade de Deus. Olha o que Deus diz para o chamado de Abraão. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra, seus parentes e a família de seu pai. Vá à terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação. Abençoarei e tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por causa dessa atitude de obediência de Abraão, eu e você, nós colhemos bênçãos até hoje. Olha a diferença de um homem que resolveu servir a Deus e ser obediente à sua palavra, aos seus ensinamentos. Olha a diferença. Olha a diferença de Adão e Eva, que teve a oportunidade. E a única árvore que ele não poderia mexer, ele foi lá e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha a diferença do homem quando ele serve a Deus, quando ele põe na sua vida a expectativa de obedecer a Deus. Olha o que acontece na sua geração. Olha o que aconteceu com Isaac aqui em Gênesis 26. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes do tempo de Abraão. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas essas terras, você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que os seus descendentes sejam numerosos quanto as estrelas do céu. Darei a eles todas essas terras, por meio de sua descendência. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu o que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaac ficou em Gerar e prosperou. Olha a diferença de um pai, de uma mãe que obedece e vive os princípios de Deus. Olha o legado geracional que ele deixou para a sua geração. Eu e você, o que nós temos influenciado a nossa família, para quem é pai, como você tem influenciado o seu filho através da obediência? Ou através das suas atitudes, você tem influenciado o seu filho a desobedecer a Deus? Por causa da obediência de Abraão, até hoje nós somos abençoados. É algo maravilhoso, irmão. O legado, ele fica. O legado, ele perpetua. Você que é pai, você tem a obrigação de ensinar os seus filhos a obedecer a Deus. E te digo mais, quando se coloca em prática obedecer a Deus, pastor, não existe família perfeita? Não existe. Todos nós somos pecadores e falhos. Mas se você ensinar, o seu filho vai entender. Porque ensina a criança no caminho que ele deve andar. Porque quando for velho, jamais desviará dele. Então isso você está ensinando. Você está implicando no seu filho a palavra de Deus. E muitas das vezes nós não ensinamos os filhos, as pessoas, através dos nossos maus exemplos. Como tem sido o seu exemplo na casa de Deus e com as coisas de Deus? Será que você é comprometido ou você é envolvido com as coisas de Deus? Será que você, como membro do Ministério Fé e Família, você participa do culto de quinta, do culto de domingo, você é dizimista, você é ofertante, você é comprometido com o irmão que está aí do seu lado, o irmão que precisa de uma ajuda? Como tem sido o seu comprometimento com a sua igreja, que você é membro? Será que você é obediente àquela direção que o seu pastor libera sobre a sua vida? Ou o seu pastor fala e sai e você vai embora? Se você não obedecer o que o seu pastor está liberando sobre a sua vida, você está gerando maldição para a sua vida.
porque Deus levantou ele como seu líder. Nós temos que entender, e Deus hoje fala para nós entregarmos algo, aquilo que tem atrapalhado a nós obedecermos a Deus. Muitas das vezes nós somos muito egoístas, pensamos em si mesmo. E o Evangelho de Deus não é ser egoísta. Vida com Deus não é ser egoísta. Nós temos que obedecer o propósito e a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos que pensar no próximo como a ti mesmo. Ou se nós não colocamos em prática os mandamentos, que tipo de obediência que eu e você nós estamos tendo? E nós temos que entender que a sociedade é um termômetro para a igreja. Não é o governo, não é a economia que vai mudar a igreja. A promessa não é para o governo, não é para os políticos, mas sim para o povo de Deus. Mas se tem essa promessa que nós venhamos tomar posse dela, nós temos que obedecer. Nós temos que colocar em prática os princípios. Olha o que diz em 2 Crônicas 7,14. Então o meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar e orar, buscar minha presença, afastar-se de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como nós dissemos aqui, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A igreja aqui não são as quatro paredes. Ou eu e você, urgente, nós temos que obedecer. Deixe de argumento, deixe de ser racional. Nós temos que começar a obedecer. Nós não podemos agir por vontade própria. Nós somos filhos de um Deus que quer a melhor vontade sobre a nossa vida, a perfeita. Você não vê isso falando no mundo. A finalidade do diabo é matar, roubar e destruir. E por que nós não obedecemos a um Deus que é verdadeiro? Um Deus jamais que te abandona. Um Deus que te escolheu. Um Deus que te projetou. Nós temos que entender isso. Obedeça. Porque se nós não obedecemos a Deus, aqui no versículo que nós lemos em 1 Samuel, nos demonstra que nós seremos igual a feiticeiros. Olha a dimensão que é de você não ser obediente aos princípios e aos mandamentos de Deus. Ah, pastor, eu dou meu dízimo. Não, você devolve seu dízimo. Pastor, eu vou na igreja, mas como que é o seu comportamento? Como que é o seu caráter? Como que é a sua atitude lá na empresa, com seus vizinhos, na sua família? Como que é a sua atitude, o seu coração para com Deus? Você se compadece do próximo? Você obedece aquilo que o pastor direciona para a sua vida, porque ele paga um preço em orar pelas ovelhas, e você muitas vezes, como membro deste ministério, você despreza aquilo que o pastor direciona para você, libera uma palavra de bênção para a sua vida. E muitas das vezes, nós não obedecemos aquilo que Deus estabeleceu para nós. E eu quero te dizer algo. Muitas das vezes também você não recebeu bênçãos ainda, porque você não aprendeu a obedecer a Deus. E Deus conhece cada filho que Ele tem. Se Ele dá a bênção que você precisa, sendo desobediente, você jamais vai se tornar um filho obediente. É algo que eu e você nós temos que refletir essa noite. Será que eu e você pedimos tanto a Deus, tantas bênçãos, mas nós não somos obedientes àquilo que o Senhor ordenou que nós façamos, como filhos, os mandamentos? Ei, o caráter de Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou, é a mesma de mais de 2000 anos atrás. Agora eu e você, nós temos que compreender, impregnar isso na nossa vida, ser obediente. É fácil ser obediente? Não, mas nós temos que tentar, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos amados do Senhor, e Deus não quer perder nenhum dos filhos seus, mas Deus abomina quem não obedece. Tem alguma área da nossa vida que você realmente obedece, mas tem outras que às vezes nós não obedecemos parcialmente. Estou falando aqui para vocês porque essa palavra falou profundamente ao meu coração. E tem coisas que eu refleti estudando essa palavra que eu tenho que mudar também. Eu tenho que ser mais obediente. Eu tenho que obedecer mais à voz do Senhor. E muitas das vezes nós não obedecemos e nós queremos ser abençoados. Ei, Deus trabalha por princípios. Não adianta você querer feri-los. Princípios foram feitos para serem obedecidos.
Não interessa a situação, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Como tem sido a sua vida? Você tem optado em obedecer a Deus ou a sacrificar? Ou você se acha tão melhor quanto Deus, igual Saul teve atitude que desobedeceu a Deus, que Deus ordenou algo, e ele fez o contrário daquilo que Deus pediu. E outra coisa, ainda teve uma atitude arrogante de pegar o rei como prisioneiro, para mostrar que eu sou o cara. Deus não pediu, mas eu fui lá e fiz. Ei, eu e você, muitas das vezes, nós ferimos a imagem de Deus com as nossas atitudes. Como assim, pastor? Quando nós somos jovens, nós não queremos cumprir etapas que estão estabelecidas nos mandamentos. Muitas das vezes nós queremos partir para um namoro impuro, para um namoro que não seja santo, para um namoro que não tenha presença de Deus. Aí, mesmo assim, partindo para um namoro que não é santo, que não é puro, casamos. E muitas das vezes nós não trazemos o espírito de obediência para a nossa casa. E é aonde nós damos a legalidade para que os demônios entrem e façam a bagunça. Muitas das vezes você não entende, meu irmão, minha irmã. Você trabalha, mas você não prospera, você não rompe. Você pode ter certeza que se você não rompe, você não trabalha, porque lá atrás, ou ainda você tem desacordo com a obediência de Deus. Você tem sido desobediente aos princípios de Deus. Então eu e você, nós viemos aprender essa noite. Nós temos que obedecer. Quer agradar a Deus? Seja obediente. Quer agradar ao Pai? Seja obediente. Deus quer um coração contrito, mas Deus quer um coração obediente, voltado aos princípios, aos mandamentos estabelecidos na palavra de Deus. E outra coisa, tem pessoas que tentam distorcer o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus jamais vai ser distorcida. Não vai, porque Deus tem a boa, perfeita vontade agradável sobre os seus filhos. E o mundo não vai poder distorcer isso. E tome como algo. Deus usou o profeta Samuel para lembrar o juízo sobre a nação. Esse final de semana nós tivemos... Quem viu uma ação que aconteceu lá no país de Israel? Irmãos, são algo que já está, sinais que está acontecendo. Deus levanta profeta para anunciar os juízos. Como Deus usou a vida de Samuel aqui, através dessa atitude errada de Saul para exortá-lo. E Deus tem dado oportunidade à sua igreja para voltar ao arrependimento, para voltar a viver uma vida de obediência. Eu e você, nós estamos tendo oportunidade. Olha, a sirene já foi ligada. Olha o que aconteceu esse final de semana em Israel. Israel é o termômetro do mundo, é o relógio do mundo para nós cristãos. Obedecer, meu irmão, é melhor do que sacrificar. Não fique tomando pancada do diabo. Deus tem o melhor para você. Seja um filho obediente. Saul teve a oportunidade que eu e você, muitas das vezes, nós não vamos ter na vida de ser um rei. Mas ele obedeceu parcialmente. Deus, o que nós podemos tirar de lição disso? Deus quer um coração por inteiro. Deus quer que você obedeça por inteiro. Deus quer que a sua atitude seja por inteira, não seja pela metade. Que você venha só no culto dia de domingo. Que você venha no culto de quinta-feira. Que você trabalhe e vá para um GPL. Abra a sua casa para receber um GPL. Venha fazer um curso aqui na igreja. Não seja um crente só de domingo. Obedeça aquilo que a igreja tem te oferecido. Porque se você tem obedecido aquilo que a igreja tem te oferecido, é porque os seus pastores têm pago um preço em oração e servir aquilo que Deus tem na sua palavra para os seus servos, para os membros da igreja. Tome posse disso, meu irmão. E outra coisa, não deixe o trabalho tomar o seu tempo de servir a Deus. Porque se Deus tiver de te abençoar, Ele vai te abençoar onde você estiver, em qualquer lugar. Você sabe por quê? Porque Ele que comanda tudo. Não vai ser o seu trabalho que vai determinar se você vai ficar rico, se você vai ganhar dinheiro. Não estou falando para você parar de trabalhar. Eu só estou querendo deixar algo claro para os irmãos, que você tem que viver a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então obedeça aquilo que o Senhor tem para você, porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para mudar a nossa história.
E nós, através das nossas atitudes, muitas das vezes nós não mudamos a nossa história pela nossa desobediência, pela nossa arrogância, pela nossa vaidade, porque nós achamos que sabemos tudo. Irmãos, nós não sabemos nada. Maior prova foi essa pandemia. Quantas pessoas com milhões na conta morreu? Nós não somos nada se nós não obedecemos a Deus, se nós não colocamos em prática aquilo que o Senhor quer que nós colocamos como filho, que nós obedeçamos Ele, nós não chegaremos em lugar nenhum. E eu quero declarar essa noite, que é uma noite de arrependimento. É uma palavra que me confrontou muito, porque eu tenho que melhorar muito ainda, porque eu tenho que obedecer ainda em muitas áreas. Mas eu quero levar você à reflexão essa noite. O que você precisa melhorar como filho? Porque nós não somos perfeitos, nós somos passivos de erros, nós passamos por várias situações, mas nós temos que entender que nós temos um Deus que segura na nossa mão. Nós temos um Deus que Ele exige que nós sejamos obedientes. Que se nós sejamos obedientes, nós iremos agradar a Deus. E qual o pai, ele estando feliz, satisfeito com seus filhos, ele vai deixar de presentear e honrar os seus filhos? Entenda isso. É uma palavra que vem nos confrontar, mas eu quero deixar bem claro que é uma palavra que mudou muito a minha forma de pensar e a forma de obedecer mais e mais a Deus. Mais e mais eu quero buscar a Deus. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou você coloca em prática aquilo que está estabelecido na Bíblia, ou não vale a pena você viver a palavra de Deus. A verdade é essa, irmão. Nós estamos vivendo um tempo que não existe meio termo. E quem vive no meio termo é morno. E Deus vomita. Ou eu e você, nós colocamos em prática aquilo que o Senhor pede na condição de pai para os seus filhos e vivamos isso, ou nós vamos viver só tomando pancada do diabo. Ser obediente é viver na direção de Deus. Eu e você, nós temos que viver na direção de Deus. E entendermos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Seja obediente, seja fiel, agrada ao coração de Deus. Obedeça o seu pai. Porque a finalidade de você vir aqui na terra foi para você servir a Deus e obedecer ao seu Deus que te criou, que te projetou e que te sonhou. Amém? Eu queria orar pela igreja. Meu tempo já está encerrando. Pode colocar de pé, irmãos. Porque é uma palavra que me confrontou muito. E a primeira oração que eu quero fazer é pedir perdão para Deus pelas minhas atitudes erradas. Mesmo eu estando aqui ministrando essa palavra, eu não sou perfeito. Eu sou pecador tanto quanto você e sou desobediente. E você aqui essa noite, que está vivendo uma obediência parcial, não viva isso. Vamos ser intensos em Deus. Vamos ser intensos em Deus. Vamos obedecer aquilo que Deus tem para nós. Vamos frequentar a igreja mais. Vamos aprofundar na palavra de Deus mais. Vamos obedecer aquilo que os pastores têm liberado sobre a sua vida. Aquilo que o pastor Luiz e a pastora Luciana têm liberado sobre as nossas vidas. Eles são profetas de Deus. Deus não levantou eles por acaso neste lugar. Ele levantou para te levar a uma direção, dar sentido à sua vida. São homens e mulheres que têm pago preço em servir a Deus. Por que de nós não obedecermos? Todos aqui nós temos sonhos, todos aqui nós temos projetos, todos aqui almejamos algo, mas só vamos conseguir se nós obedecermos aquilo que o Senhor tem ordenado através da sua palavra, através dos seus mandamentos, através dos seus princípios, aquilo que o pastor levanta. Vamos fazer uma oferta para uma construção. Irmãos, entra, seja com a quantia que você for, mas não é o valor, é a sua atitude. Obedeça aquilo que o seu líder está te levantando para fazer. Obedeça, porque através disso tem uma bênção sobre a sua vida. Pai, essa noite, ó Pai, eu quero te pedir perdão na condição de filho. Pelas vezes, ó Pai, que eu desobedeci o Senhor. Pai, perdão, ó Pai, pela minha vaidade, pelo meu orgulho. Perdão, ó Pai, por muitas das vezes eu te argumentei, ó Pai. Pai, me perdoa, ó Pai. Na condição de filho eu estou aqui, ó Pai, pecador. Mas eu quero, ó Pai, colocar em prática a sua vontade sobre a minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Pai, eu não quero ser comparado a feiticeiro, porque eu não quero ser desobediente, ó Pai. Eu quero aprender a cada dia mais, te obedecer mais e mais.
Eu quero aprender mais e mais em colocar em práticas os teus mandamentos, os teus princípios, a tua palavra, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para todos os seus filhos. Eu sei que o Senhor preserva pelos seus. Então nós temos que aprender, ó Pai, colocar em prática aquilo que o Senhor ama, aquilo que o Senhor quer dos seus filhos, um coração obediente ao Senhor, um coração voltado aos seus princípios. Abençoa o teu povo, ó Pai, abençoa a tua terra, porque eu sei que o Senhor tem projeto para sarar essa terra, eu sei que o Senhor tem o melhor para os seus. Abençoa, ó Pai, perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas desobediências, pelas nossas atitudes erradas. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de segunda chance, que o Senhor ama os teus filhos. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, mais uma vez, porque nós pedimos para um Deus que tenha misericórdia sobre as nossas vidas. E a partir de hoje, nós possamos colocar em prática aquilo que está estabelecido na tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, e nos perdoa pelas nossas atitudes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pastor Júnior. Deus te abençoe. Se você estava com a sua Bíblia aberta, você viu que o pastor Júnior não inventou nada. Eu até queria que na hora os meninos colocassem, sempre quando tiver alguém citar alguns versículos. Eu sei que às vezes não dá, vocês jogam na tela. A Bíblia fala que os crentes bereanos, eles consultavam tudo que era falado. Eu estava ali, eu estava com a minha Bíblia aberta, consultando tudo, porque eu fico atento com o que é pregado aqui. E ele falou exatamente o que está no texto. Então, igreja do Senhor Jesus, cuidado com as fábulas, cuidado com as invenções. Nesse advento de internet, de YouTube, de TikTok, o pessoal está inventando muitas coisas. E tem muitos cristãos que não estão atentos a isso. Estão indo na vibe, estão nadando de braçada. Mas só que o Espírito ainda fala à igreja. O Espírito sempre vai falar à igreja. Vai ter aqueles que vão ouvir e vão ter aqueles que não ouvir. Vai ter a igreja que vai ouvir e vai ter a igreja que não vai querer ouvir. Agora a suma o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Enquanto Deus está falando comigo, com você, está tudo bem, está jóia. Uma palavra dessa, está jóia. Agora, quando faltar, aí nós temos que estar atentos. Nós temos que ter muito cuidado. Quando Deus parar de falar conosco, pela misericórdia dele, ele ainda está falando conosco. Irmãos, você ouviu, Deus não quer meia obediência. Você não é ninguém. Eu não sou ninguém para não obedecer a Deus. Cuidado, porque você não tem nada para achar que você é alguma coisa. Desce, dá uma descidinha aí, desce um pouquinho, desce do salto, desce da plataforma, desce um pouquinho, desce para a terra um pouquinho, tá? Porque uma das perguntas que Samuel, o profeta, faz para Saul, diz assim: quem era você? Quem era você? Você não era pequeno? Agora você... Hoje pela manhã, a pastora Alessandra ministrou aqui sobre a obediência de Noé, que fez ele salvar toda a família dele. A sua obediência, ela consegue salvar toda a sua família. Agora a desobediência também faz destruir toda a sua família. E ela disse que mesmo Noé, no mundo de um caos, de rebelde, de prostituto, de promíscuo, Noé ainda decidiu obedecer a Deus. Então para com essa desculpa que você não consegue obedecer a Deus. Para com essa desculpa que você não consegue honrar a Deus. Isso é desculpa para quem quer pecar.
Eu estava meditando esses dias, irmãos. As pessoas ficam inventando Antigo, Novo Testamento, fica falando que o Antigo Testamento era lei, o Novo é graça. Mas Satanás estava no Antigo e está no Novo. E o que fala sobre isso? Ele era Satanás no Antigo e é Satanás no Novo. Ué, o que vai mudar isso? Você, sem obediência, você fica sozinho. Você fica sozinho. Saul ficou sozinho. Porque Deus disse: hoje eu vou rejeitar você. Cuidado, irmãos. Cuidado com a sua desobediência. Desobediência é rebeldia. Rebeldia é como um feiticeiro. Nós muitas vezes, nós não queremos ouvir essas mensagens. Mas é a mensagem que mais eu e você precisamos ouvir. É a voz, é a mensagem do arrependimento. A mensagem nós temos que consertar. É a mensagem do temor a Deus. Porque daqui a pouco, você não sabe o que vai acontecer. Essa semana, encontrei a avó do Ítalo. Eu vi na hora que a senhora chegou, dá um sinal assim. Essa senhora, cadê o Ítalo? Ele estava aqui? O Ítalo está lá, aquele jovem lá. Essa senhora um dia me cercou ali na panificadora. Se eu estiver mentindo, a senhora me fala. Desesperadamente dizendo: pastor, vai visitar meu neto, porque ele está com câncer. E o Ítalo tinha estado aqui uma vez, aqui na igreja, caminhando, e depois foi embora. Não voltou mais. E eu fiquei assustado, porque um jovem, aparentemente saudável, eu falei assim: não brinca. Pastor. Eu orei com ela lá na porta da panificadora, não oramos. Deus está no controle. Deus vai mudar isso. E passou-se mais um tempo. Eu não sei se ela falou alguma coisa para o Ítalo aparece aqui. Ele começa a frequentar, ouvir a palavra de Deus, voltar a obedecer a Deus. Deus faz um milagre, Deus cura o Ítalo. Essa semana, encontrei com a senhora de novo. Aí eu peguei ela. Eu falei assim: a senhora viu o milagre que Deus fez na vida do seu neto? Ele está lá na igreja servindo a Deus. E a senhora está onde? Ela deu uma gaguejada, mas... E hoje ela está aqui. Hoje ela está aqui. Ouça, Deus está fazendo uns negócios aqui na igreja. Se você não perceber, você começa a perceber. Hoje pela manhã, nós estamos aqui sendo ministrados pela palavra. Chegou aqui os 2 filhos do presbítero Glaucio, com as suas esposas e com os filhos para apresentar a Deus. Ninguém tinha combinado nada, nem eles com o pai, nem o pai com ele, muito menos eu. Então veja bem, o Espírito Santo está dizendo a mim e a você: obedecer é melhor do que sacrificar. Cuidado, irmãos. Isso é a melhor mensagem que nós precisamos ouvir. É a mensagem que diz que nós precisamos obedecer. Porque tem coisas que, se você não perdeu, você pode perder por causa da desobediência sua. Não tinha existido rei em Israel. Saul foi o primeiro. Tem coisa que você pode ser o primeiro. Deus pode te dar primeiro do que todo mundo. Mas você também pode perder por causa da desobediência. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar com aqueles que um dia desobedeceu a Deus em alguma coisa. E Deus está dizendo para você: volta, volta, volta e vai obedecer. Saul alega, sabe o que Saul alega? E ele diz com sinceridade assim: eu fiquei olhando para o povo, porque o povo parou de me curtir, Samuel. O povo parou de clicar lá no sininho. E eu fiquei preocupado. Porque o negócio agora é clica no sininho, né? Toca aí o sininho. Ele ficou com medo, porque o povo estava indo embora. E ele estava olhando a audiência, estava caindo. Cuidado com a audiência do mundo, hein? Se você está assim com o mundo, ó, você pode estar assim com Deus, ó. Eu não sei a sua história. Os visitantes que estão aqui, ninguém conhece vocês.
Mas o Espírito Santo de Deus sabe e te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem, para dizer mais uma vez: eu estou te dando a oportunidade de você me obedecer. A sua carne não quer obedecer. A minha carne ela não quer obedecer. Ela não vai obedecer. Você só vai obedecer pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero orar, você que está aqui nessa noite, que algum dia, algum momento você desobedeceu a Deus, ou você está desobedecendo a Deus. Deus essa noite quer livrar você, quer cortar laços na sua vida, não quer que você siga adiante, porque o diabo pode estar armando uma emboscada para você. Meu filho, levanta a mão aí, você. É, o irmão da Cris. Não é verdade, meu filho? Diogo, ele tem um testemunho, irmão. Só não vou entrar em detalhe porque eu não combinei com ele. Ele só está aqui porque está crente, irmão, obedecendo a Deus. Não é verdade, meu filho? Se não tivesse, irmão, já falei para ele, se desobedecer, sabe por quê, irmão? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Qual que nós queremos? Pode adorar, ministério de louvor. Eu quero convidar você. Não importa se você é crente há muito tempo, mas se você está desobedecendo, você precisa voltar a obedecer a Deus. Obedeça a Deus, porque essa é a garantia. O Senhor disse para Saul: porque tu me desobedeceste a minha palavra, você deixou de me seguir. Tem muitas pessoas que estão desobedecendo a palavra de Deus, estão achando que estão servindo a Deus. Mentira! O Senhor disse: você parou de me obedecer, você parou de me seguir. Seguir Jesus é obedecer a palavra dele. Não é você ter convencimento. Saul tinha convencimento que estava obedecendo. Convencimento de obedecer é uma coisa, obedecer é outra. Oh, Espírito Santo de Deus, obedeça a Deus, obedeça ao Senhor, porque essa é a suma que se traduz em temer a Deus. Temer a Deus é obedecer. Oh Deus, Espírito Santo, Espírito de Deus, o Espírito Santo está tocando em vidas aqui nessa noite. Oh, eu sinto a unção aqui. Oh Deus, tem mais pessoas aí que precisam tomar uma posição hoje. Deus te trouxe aqui para trazer livramento para a sua vida. Oh Deus, ora igreja, ora igreja, ora em nome de Jesus. Eu te abençoo, Cláudia. Oh, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, mova sobre nós, Espírito. Em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que tem desagradado no nosso meio, leva embora, leva embora, leva embora em nome de Jesus. Vai, Senhor, vai, Espírito Santo. Oh, nós queremos. Oh, Espírito Santo, eu declaro uma unção poderosa sobre a sua vida. Que o inimigo não te toque, que o inimigo não roube a tua paz, não roube a tua alegria. Oh Deus, faz teu querer em mim, como vela sobrenatural, nos alcance, nos alcance, nos alcance, nos alcance. Aleluia.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a honrar a Deus com as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a obedecer a Ti, Pai. A obediência, Senhor, nos protege. A obediência nos livra das astutas ciladas do diabo. Nos livra do engano, da mentira, Senhor. Da rebeldia, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Chataraba comedida. Oh, Espírito Santo. Espírito do Deus vivo. Seja glorificado. Seja exaltado. Aleluia. Aleluia. Não deixe, irmãos, o diabo roubar essa palavra sua. Porque ele é um rebelde, um desobediente. Deus não poupou ele no céu. Ele não vai querer que você obedeça, que obedeça. Não conte com ele. Não conte com a ajuda do diabo para você obedecer a Deus. Isso nunca existiu. Isso nunca vai existir. Nós precisamos guardar os nossos corações, para que os nossos corações não se desviem da presença do Senhor. Por isso que eu fiz o apelo, porque no final, ele roga a Samuel, disse: Samuel, tenha misericórdia de mim, permita que eu reconcilie com Deus. Ele vai e volta e adora ao Senhor. Você está aqui, você ouviu essa mensagem. Não perca a oportunidade de voltar, reconhecer que você errou, que você pecou, e você encontra a bondade e a misericórdia de Deus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Aleluia. Louvamos e engrandecemos o Senhor. Assente-se, por favor. Glória a Deus. Nós temos, nessa noite, antes de nós tirarmos a nossa oferta, nós temos uma prestação de contas. Coloca o vídeo aí, por favor, ô Bruna, da nossa quadra lá, por gentileza. Irmãos, olha aí a nossa quadra, olha. Olha como é que ficou linda, irmãos. Está vendo? Aí era aquele concreto, aquele piso, irmãos, rústico. Se caísse ali, misericórdia. Olha aí, irmão, o espaço que nós ganhamos agora para fazer festa, para... O Vanderlei, cadê o Vanderlei? Fica de pé aí, Vanderlei. O Vanderlei levou uma equipe ali maravilhosa, um pessoal muito sério, trabalhou, e nós terminaram a quadra ontem, o Vanderlei está terminando. Coloca a parte de baixo aí, por favor, Bruno. Essa é a parte de baixo, irmão. Também esse piso estava horrível. O Vanderlei estava lá hoje rejuntando. Amanhã ele vai colocar o restante das peças ali no canto, que ele está ajustando os ralos. Ficou um trabalho maravilhoso. Gastamos aí 170 metros de piso. Lá em cima gastamos 198. Então, juntando em cima e embaixo, deu quase 400 metros de piso. E desses lá de cima, 122,5 foi o nosso querido pastor Humberto e a pastora Paula que nos ofertou. Fica de pé aí, queridos. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Estava lá parado, ele estava economizando, o Senhor assim, sopra. E ele falou assim, pastor, já é da igreja. Se o senhor quiser ir pegar, eu falei assim, manda a localização agora. Juntei um batalhão aí e nós fomos lá. Então, que Deus possa retribuir vocês poderosamente. E com isso, nós queremos prestar conta, porque nós fizemos o convite para a igreja participar
da nossa reforma lá e colocar esses pisos, né? Então, nós tivemos uma entrada de R$19.700, amém? Você que participou, então deu R$19.700, tá? Que foi a oferta. Nós tivemos um gasto, incluindo o pagamento do Vanderlei, que eu vou ver se amanhã eu pago ele ou não, porque... né, Deva? Deixa para... E nós tivemos um gasto de 22.769. Então, nós tivemos o excedente aí de gasto de R$3.000. Mas o que conta foi a sua oferta, a sua participação. Porque se nós não tivéssemos os 19.700, nós não poderíamos fazer nada. Então, teve a necessidade de nós comprarmos mais alguns pisos. Mas o mais importante é que os 2 espaços agora estão prontos para ser utilizados pelo Ministério Infantil, pelo Ministério dos Jovens e Adolescentes e para toda a igreja. Então, que Deus possa retribuir vocês poderosamente. E se você não participou disso, participe, porque nós ainda precisamos de pagar os pedreiros e não fique sem participar. Irmãos, a generosidade atrai coisas na sua vida que jamais você possa imaginar. Uma pessoa miserável, ela traz miséria para a vida dela. De vez em quando, estou mandando uns vídeos aí, irmãos. Tem um milionário aí que está distribuindo, abençoando as pessoas de maneira extraordinária. E as pessoas têm visto, irmão, a diferença do que é ser um milionário, o que é ser uma pessoa próspera. Ele abençoa os outros. Tudo que estiver relacionado à pessoa, irmãos, participa. Porque um dia pode ser você que venha precisar. E as pessoas vão abençoar você. Não seja murrinha. Não seja miserável. Nós temos ensinado aqui, tudo que faz aqui, eu sou o primeiro a participar. Eu dou o meu melhor. Isso tem mudado a minha vida. Se você me vê com um avião aí, não fala que o pastor roubou não, tá? Irmãos. Porque Deus um dia falou comigo. Meu servo, de uma agulha a um avião eu posso te dar. A agulha eu já tenho. Eu quero ver se você vai rir assim quando tiver o avião. Tá bom. É sério, irmão? A Bíblia diz que Deus criou os céus. O senhor gostou também, né, seu Nilson? Deus criou os céus e a terra. E tudo que Deus fez é bom. Você pode ficar de pé, por favor? Prepara o seu melhor nessa noite. Prepara a sua melhor oferta. Nós ouvimos aqui um testemunho do filho do irmão Celso. Ele esteve aqui, falar nisso eu esqueci de passar a foto para vocês. Eu quero comunicar à igreja que o irmão Celso está abastecido de fraldas geriátricas, tá, irmãos? Assim, tem uma irmã aqui, nós cadastramos ele na OVG, assim, eles estão cuidando maravilhosamente do irmão Celso. E diz que o seu irmão Celso, na hora da oferta, e ele correu lá na carteira do pai, né, miserável que ele é, foi lá, pegou a notinha de R$2. Tinha de 10, tinha de 20, ele foi lá na de 2. O pai dele olhou aquilo e falou assim, não, esse trem está errado. Ele falou assim, me dá minha carteira aqui. E foi lá, pegou a nota de 20, a de 10 e a de 2. Veio aqui na frente e entregou tudo. Quase que ele falou assim, não, pai, não faz não. Mas sabe o que é, irmãos? Quando você tem o coração em Deus, o dinheiro, ele é consequência. Ele não domina você. Ele não governa você. Então, nós temos pedido. Se não for para você trazer uma oferta com alegria, com amor e sem obrigação, você traz. Mas se for, não traz não. Não vai resolver. Não vai mudar nada. Não é o dinheiro, irmãos. São as nossas atitudes. Então, saia do seu lugar com alegria e venha ofertar e dizimar ao Senhor. Em nome de Jesus. Vento de
poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Toda honra.